I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the. E aí, meus bons, cá falando o seguinte, manos. Esses dias aí eu zerei e platinei o Resident Evil Requiem. E aqui eu quero trazer algumas questões pra esse vídeo aqui de como, por exemplo, né, Resident Evil Requiem é o melhor Resident Evil já feito até hoje? Até então, o meu Resident Evil favorito era o Resident Evil 4 Remake. Mas depois de ter jogado o Resident Evil Requiem, será que isso mudou? Eu quero também falar aqui sobre a minha experiência em platinar o jogo, se é uma platina fácil, difícil, né, do Resident Evil Requiem. Vamos embarcar no assunto, mas antes eu peço humildemente que deixe aquele like para dar aquela fortalecida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vou ficar muito feliz com a sua presença aqui, meus bons. É nóis, estamos juntos e vamos continuar no assunto. Cara, sobre Resident Evil Requiem foi meio que uma unanimidade, né, aí nas redes sociais aí, no YouTube, as pessoas que jogaram, todo mundo aí, pelo menos quase todo mundo, né, a maioria aí, elogiou o jogo, até pessoas que são mais tipo old school, né, que preferem mais os antigos, como por exemplo o Cross, né, que ele sempre tem uma opinião forte sobre Resident Evil, né, mas mesmo ele preferindo os antigos, né, aquela coisa clássica do survival horror, ele gostou desse jogo, ele achou um bom jogo, né, dentre outros youtubers aí que gostaram do jogo. Então, tipo, cara, esse Resident Evil foi um sucesso, tanto é que ele vendeu pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, né, o jogo vendeu 5 milhões de cópias em 5 dias, coisa que nem o Resident Evil 4 Remake conseguiu, né, o Resident Evil 4 Remake conseguiu essa marca aí em meses, e o Resident Evil Requiem conseguiu em dias, 5 dias. Então o jogo ele foi um sucesso tanto de venda quanto de crítica. Agora, atualmente no Metacritic ele tá com a nota 89, o que é muito bom, cara. Ele superou os últimos Resident Evil lançados, inéditos, né, sem contar o remake do 4 e do 2. Então ele superou o Resident Evil 7, né, em termos de crítica, de nota, né, de gosto da galera, tanto da crítica quanto do público. Ele superou o 7 e o Village, só não superou o Resident Evil 2 Remake e o 4, né, Remake em questão de nota, porque são 90 mais. Mas realmente, cara, o jogo é muito bom, o jogo traz o Leon de volta, que é um personagem amado pela fanbase Resident Evil aí. É o meu personagem favorito e o de muita gente também, né, ali na minha infância eu passei jogando Resident Evil 4, tendo a companhia do Leon S. Kennedy, é um personagem que muita gente se apegou e realmente é um personagem fodástico. E os caras fazendo um bom jogo e trazendo de volta o Leon, mano, aí, cara, é sucesso mesmo, né, cara? Antes de eu jogar o Resident Evil Requiem no meu top 3 de Resident Evil favoritos ali, em primeiro lugar ficava o Resident Evil 4 Remake, em segundo o Resident Evil 2 Remake e em terceiro lugar o Resident Evil Code Veronica. Esse era o meu top 3 de Resident Evil favoritos. Mas isso mudou? Então, manos, como eu disse, né, o Resident Evil Requiem é muito bom. Pô, graficamente ali o Resident Evil Requiem, assim, é lindo, cara. O jogo é lindo ali, surpreendente. Tecnicamente ele é o melhor mesmo da franquia, sabe, ali, pra mim, na minha percepção ali, em questão de mapa, né, em questão de jogabilidade, o jogo tá, cara, tá uma delícia, mano. Eles trouxeram também coisas novas pro jogo ali, movimentação nova, como a Grace também, que fica caindo quando tá correndo. Alguns podem se irritar com aquilo, né, mas aquilo ali traz uma imersão pra você, né, quando você tá com a Grace controlando ela na câmera em terceira pessoa, né, quando ela tá fugindo da perseguidora lá da garota, né, daquele monstro ali bizarro, a Grace fica caindo, né, e isso traz uma imersão sim pra você que tá jogando um jogo com a proposta de ser um jogo de terror, né, porque na parte da Grace o jogo tem essa pegada de terror. Agora já outras mecânicas também não foi tão interessante, porque o bagulho é meio estranho, né, você, por exemplo, fabricar munição de arma de fogo com o sangue ali dos zumbis ali, é meio estranho isso daí, né. Então tira um pouco da imersão isso daí já, né? Já tem esse contraponto. Aí uma coisa negativa aqui do jogo é que quando eu fui nas opções gráficas ali pra tirar o granulado, não tinha a opção de tirar o granulado. Pode ser que, né, futuramente com a atualização eles tragam essa opção de você poder tirar o granulado do jogo, né? Você jogando no monitor Full HD você não vai perceber tanto, mas jogando em uma TV 4K, cara, você vai perceber bastante o granulado ali. Mas em contrapartida eu não tive nenhum bug nesse jogo, cara, acredita? Não tive nenhum bug. O jogo tá muito bem otimizado. Eu joguei ele no PS5 Slim. Mas enfim, as armas que eles trouxeram aí pra esse jogo são, pô, bem da hora. É muito maneiro você atirar nesse jogo, bem gostoso mesmo. A gameplay do jogo é gostosa de se jogar. Aí eu vou evitar aqui de estar falando spoiler, tá? Até porque a proposta do meu vídeo aqui nem precisa estar
falando de spoiler aqui não, tá? Dá pra eu comentar aqui o que eu quero comentar sem precisar falar de spoiler. Qualquer coisa, se eu for falar de spoiler, eu aviso aí antes, tá? Falando em específico, spoiler da história, né? Até porque eu vou estar mostrando aqui armas do jogo ali, enfim. Então assim, não é preciso ter jogado o jogo pra saber que a gameplay da Grace é bem diferente da gameplay do Leon, né? Como eu comentei antes, a gameplay da Grace, ela é focada mais no terror. O do Leon é ação, mano, é ação. Quando você joga com o Leon, é como se fosse que você andou em uma montanha-russa, sabe? Aquelas montanhas-russas malucas lá, de parque de diversão. É tipo isso, dá essa sensação pra você quando você, cara, tá jogando com o Leon ali. A parte do Leon é como se fosse um Resident Evil 4 com um Resident Evil 6. É muito maneiro, cara. Eu vi pessoas falando assim, mas não precisava fazer o Leon... mostrar ele sendo tão fodão, porque a gente sabe que o Leon é fodão, não sei o que. Não precisava trazer cenas assim exageradas com ele. Cara, beleza, né? Cada um tem sua opinião. Já minha opinião é, foda-se, traz mesmo aí o Leon farmando aura, fazendo coisas foda porque o Leon é foda. A gente sabe que o Leon é foda, mas é da hora. Eu acho da hora ver o Leon fazendo coisas foda. Eu sei que ele é foda, então quero ver ele fazendo coisas fodas ali. E aquela coisa, cara, o Leon ele tem aí, né, mais de 50 anos, então ele tem uma experiência absurda ali no combate contra armas biológicas. E, cara, não tem como trazer o Leon, né, como se fosse que é um novato ali, sabe? Assim como foi no Resident Evil 2. Se eles quiseram trazer o Leon, então tem que mostrar quem é o Leon, tá ligado? Não faz sentido o cara trazer o Leon e esconder quem ele é. Mas tudo bem, se você queria ver o Leon como se fosse um novato de 50 anos, né, aí beleza, né? Cada um tem sua opinião, seus gostos aí. Aquela parte lá que o Leon pula do prédio com a moto, né? De uma altura absurda. Aí a galera fica aí, né? Todo mundo não, né? Tem uma galera que fica reclamando, dizendo, não, aquilo ali é absurdo, aquilo ali é irreal, aquilo ali é exagerado, não sei. Mano, a gente tá falando de um jogo de videogame, cara. A gente não tá falando da vida real, não, cara. A gente tá falando de um jogo de videogame. A vida deixa as coisas chatas e realistas demais pra vida real. O videogame a gente quer ver coisas divertidas mesmo, pelo menos eu, né? Então, assim, aquela parte ali é uma parte, assim, na pegada Velozes e Furiosos dos filmes atuais. É uma pegada, assim, exagerada, mas é divertida, é videogame. Aquilo ali é puro suco do videogame, tá? Mas isso aqui é a minha opinião, tá, manos? Eu respeito a opinião de vocês aí, de querer o Leon aí, pé no chão. Então assim, cara, é um jogo muito, mas muito divertido, tem suas partes ali de terror, de tensão, que você fica ali aflito jogando com o controle na mão, né, tomando susto aqui, ali, e cara, se você jogar no modo mais difícil, o bagulho fica mais sinistro ainda, né, com a perseguidora lá, na parte da Grace, e na parte do Leon é isso, cara, é diversão, é você, cara, achar ali achar toda aquela coisa foda mesmo ali, tá ligado? Jogar ali se divertindo, é isso. Então Resident Evil Requiem é um jogo fantástico, só que ele não entra no meu top 3, né? Meu top 3 ali tá intacto ainda com Resident Evil 4, 2 e o Code Verônica. Por quê? Porque, cara, os vilões aqui são fracos, não são bem desenvolvidos. Em questão de puzzle, ele fica muito atrás do Resident Evil 2 Remake. Aí o Resident Evil 4 mesmo ali, tanto o clássico quanto o remake, é um jogo icônico, com personagens icônicos. É icônico demais, cara. Não tem como. Aquele jogo ali, cara, os personagens ali já virou clássico, né? O Verdugo, o Regenerator. Aí tem o El Salvador, que é um personagem que eles foram copiando posteriormente em outros Resident, né? Como Resident Evil 5, que trouxe também um carinha da Serra Elétrica, né? Resident Evil 6, aqui também eles trazem também. Então, assim, o Resident Evil 2, ele tem melhores puzzles, ele é um jogo mais Resident Evil, sabe? Ele tem aquela aura da franquia, sabe? O 2, né? Como eu disse, tem mais puzzles. Cara, é um jogo melhor assim em termos de, Resident Evil, da proposta da franquia. O 4 é um jogo mais icônico do que o Requiem, tá ligado? Então, portanto, ele ainda fica, né, em primeiro lugar pra mim, o 4 Remake. O Code Verônica também é um jogo mais icônico e ele tem melhor vilões, sabe? O Resident Evil Code Verônica. Cara, o Resident Evil Code Verônica tem o Wesker, o vilão mais icônico de toda a franquia, cara. Tem o Wesker ali, tem vilões melhor trabalhado ali, melhor desenvolvido, né? Vamos assim dizer, no Code Verônica do que no Resident Evil Requiem. A questão de puzzles também no Resident Evil Code Verônica é melhor. Então, portanto, o Resident Evil Requiem fica abaixo desses três pra mim, né? Mas depois eu vou trazer uma tier list aqui, falando aqui, mostrando o meu tópico aqui de melhores Resident, né? Os meus favoritos aqui. Mas mesmo Resident Evil Requiem ficando abaixo desses três Resident que eu acabei de mencionar, não deixa de ser um jogo fantástico.
fantástico, cara. É um jogo fantástico com o conteúdo que ele traz ali, né? Tem muito também fanservice, eu acho muito da hora quando eles trazem fanservice, quando tem uma franquia grande assim, né? E eles trazem fanservice, isso aí é muito bom, né, cara? Isso aí é felicidade instantânea ali, né? E não só pelo fanservice, mas o jogo realmente é muito bom mesmo, cara. Agora vamos falar um pouquinho da platina. Cara, a platina dele não é difícil. Ela não exige uma habilidade de você. A platina do Resident Evil 2 Remake, por exemplo, é bem mais difícil do que essa platina aqui do Resident Evil Requiem, cara. A platina do Resident Evil Requiem é bem de boa, na verdade. Eu joguei o Resident Evil Requiem ali de boinha, aproveitando o jogo sem me preocupar com troféus. E aí, obviamente, na segunda jogada, eu fui ali buscando os troféus ali. E pra platinar o jogo, cara, eu precisei zerar o jogo 3 vezes. A primeira zerada, eu levei 15 horas mais ou menos ali, mas eu joguei bem de boa mesmo, sem pressa, cara. Em lugares que eu tava ali chegando pela primeira vez, né, no mapa ali, na área, eu andava com o boneco, eu não corria, entendeu? Eu só corria nas partes de perseguições e também nas partes que eu já passei por ali, por exemplo, né? Aí, beleza. Mas eu jogava bem de boinha, apreciando os gráficos, os cenários. A segunda zerada eu fechei em 7 horas e a terceira zerada eu fechei em 3 horas e 59 minutos. Zerei 3 vezes e depois eu fui ali uma quarta run, uma quarta jogada para poder pegar um troféu que tava faltando, mas não precisei zerar, zerar uma quarta vez, foi bem de boinha, foi bem rápido ali, só precisei chegar naquela parte do centro de cuidados ali, né, que é o troféu que você tem que ficar farmando ali aquele sangue com a Grace, né, com o coletor de sangue dela. E aí para isso tem até um macete, né, que é você... O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, né, eu peguei e matei aquele carinha que não gosta de barulho, aquele zumbi, né, que ele fica com uma bolsa de sangue assim, né, e ele não gosta de barulho, matei ele, peguei a bolsa de sangue dele, peguei a bolsa de sangue que fica naquela área que fica o coração daquele corpo lá, que você tem que pegar o coração e o pulmão, né, pra resolver aquele puzzle daquele corpo ali, enfim. E aí, cara, eu peguei e fiz um save, e aí... Beleza, aí eu peguei e ficava usando aquelas 2 bolsas de sangue que eu tinha no meu inventário. E aquilo ali conta ali pra ficar farmando, sabe? Depois você volta o save, usa de novo as mesmas bolsas ali. Ela não vai, tipo, zerar, voltar atrás do que... Tipo, quando você volta o save, aquele sangue que você tinha consumido com a Grace, ele não vai sair lá do contador do desafio, entendeu? Ele vai contar como... Pô, tá ali, contou, já era. Tá ligado? Não sei se vocês estão me entendendo aí. Então o que eu fazia? Eu ficava usando sangue, voltava o save e usava o mesmo sangue de novo, voltava o save, usava o mesmo sangue, as bolsas de sangue de novo, né? As mesmas bolsas de sangue de novo, e ficava nessa. E aí foi contando e eu consegui fazer esse troféu aí, né? De você ter que farmar ali, parece que é 5.000, né? De quantidade de sangue ali que você tem que farmar, uma parada assim. Mas foi bem de boa, foi uma platina gostosinha de fazer. Na parte que você tem que fazer ali, zerar o jogo no modo mais difícil, né? Na opção mais difícil, eu fiz esse desafio e ainda fiz, junto com esse desafio, o desafio de você zerar o jogo em até 4 horas. No modo mais difícil eu consegui zerar o jogo ali em 3 horas e 59 minutos. Mas claro que eu usei, né, as munição infinita, né? Usei a munição infinita, eu comprei aquele revólver ali. Vou deixar aqui na tela aqui, esse revólver aqui, pra ficar no lugar da Requiem, né, que o Leon ele dá pra Grace no começo do jogo. É um revólver muito forte, também na pegada da Requiem. Eu usei essa submetralhadora aqui, essa pistola metralhadora aqui, ó, né, que é a agulha de freia, né, alguma coisa assim. Eu usei ela também, ela é infinita, porque depois que a Grace ela devolve a Requiem, né, para o Leon, aí fica complicado. Você tem que ter uma arminha melhor do que aquela pistola que a Grace usa. E aí eu utilizei, né, munição infinita e consegui de boinha, cara. No insano ali, consegui fazer 3 horas e 59 minutos ali. Matei 2 coelhos com uma cajada só, né? Tanto o troféu do modo mais difícil, quanto o troféu de zerar o jogo em até 4 horas. Cara, é bem de boa mesmo. Na dificuldade assim, se eu for medir aqui, cara, é um 4 de 10. Sabe? A dificuldade aí da platina. Então ela é bem mais de boa do que a platina do Resident Evil 2. Cara, mas como é que você conseguiu pegar ali, desbloquear as munições infinitas, né? Eu consegui desbloquear as munições infinitas, né? TPC ali, que é a moedinha, né? O negocinho ali para você conseguir comprar, né? As armas, munição infinita, enfim. Eu consegui fazendo aqueles desafios ali, né? De zerar o jogo sem usar um item de cura e sem utilizar o coletor de sangue da Grace. Aí uma dica para você zerar o jogo sem usar item de cura, você pode usar aquele
injetor amarelo, tá? Aquilo dali ele vai aumentar sua vida e não vai contar como um item de cura. Sabe aquele injetor amarelo que você encontra naquela sala de jogo lá, que você consegue ele com moeda, que você consegue também a bolsa para aumentar o seu inventário com moedas também ali? Então aquele injetor ali você pode usar para aumentar sua vida sem contar como que você utilizou item de cura. Então esses desafios aí de você zerar o jogo sem utilizar um item de cura, sem utilizar o coletor de sangue da Grace, esses dois desafios aí vai te dar muito PC pra você comprar ali as munições infinitas. Mas é isso, o vídeo tá ficando enorme aqui. E manos, minhas considerações finais aqui sobre Resident Evil Requiem é que é um espetáculo de jogo, vale a pena o seu tempo, vale a pena você comprar ele, tá? Você vai curtir bastante se você gosta da franquia Resident, mas claro, não vai esperando que ele é um Resident Evil naquela pegada clássica ali do 2, né, do 1, não é, tá? Ele tem inspirações ali do 2, mas não é a mesma coisa, é um sabor do 2 que você tem na parte da Grace. Você tem ali mistura de Resident Evil 4 com Resident Evil 6, mas o jogo ele tem uma pegada de qualidade muito boa e vale muito a pena, cara. É um espetáculo de jogo realmente. Mas eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, eu peço humildemente aquele like para dar aquela fortalecida. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Nós estamos juntos. Até o próximo assunto, até o próximo vídeo aí, meus bom!